A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o evangelista Wagner Silva e você está no canal direcionado às lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao término do segundo trimestre de 2020. Hoje nós iremos abordar a lição de número 12, que tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Então, para você que está chegando no nosso canal pela primeira vez, que você seja edificado através das lições, aproveite e inscreva-se no nosso canal e acione aí as notificações para que você possa estar recebendo aí as atualizações do canal. Nós, ao longo de todo esse trimestre, percebemos que Paulo, ao fundar a igreja em Éfeso, ele vai ter um cuidado, um carinho muito especial pela igreja. Paulo vai pegar um bebê e vai desenvolver essa criança, né, esse bebê chamado igreja recém-criada, no desenvolvimento, no ensinamento, nas doutrinas da fé cristã. Quando a gente chega no capítulo 4, o capítulo 5, Paulo já vai entrar na área do relacionamento, do convívio, né, das relações sociais da igreja. Por quê? Porque relações fazem parte da vida cotidiana de todo ser humano. A todo momento estamos em processo de relações pessoais, de relacionamentos com outras pessoas, e não é diferente na igreja. A igreja, ela é um convívio de relacionamento, e esse convívio ele tem que ser bem direcionado para que não haja atrito e nem discussões. Bem, a lição de número 12 tem por título A Conduta do Crente em Relação à Família. Então, sejam bem-vindos. Vamos à nossa Escola Bíblica Dominical do dia 21 de junho de 2020. Título da lição, como nós já frisamos, A Conduta do Crente em Relação à Família, textual. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo de número 5, versículo 21 ao 33, e Efésios, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versículos para que não fique muito extenso, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Capítulo 6 de Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Se a gente dividir esse capítulo, a gente vai ver que o apóstolo está colocando os deveres das mulheres, os deveres dos maridos
os deveres dos filhos e os deveres dos pais, tá? O objetivo geral dessa lição é mostrar o relacionamento harmonioso, né, que está incluído no próprio projeto divino, que é a família cristã. Os objetivos específicos, eles apontam para o refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Nesse capítulo, o apóstolo passa a falar das 3 maiores relações terrenas, né, que o ser humano está inserido. Primeiro, a relação do marido com a esposa, a relação da esposa com o marido, a relação de pai e filho. Do capítulo 6, do versículo 5, que não é onde a gente vai entrar, Paulo também fala da relação de mestre e servo. Aí fica para uma próxima oportunidade. Bom, a nossa introdução, ela fala-nos a respeito do relacionamento familiar. Nós sabemos que o relacionamento familiar, ele é um projeto divino, tá? Que pressupõe, tá? Quando Deus criou a família, Deus criou uma família monogâmica, né? Heterossexual e indissolúvel. Isso quer dizer que Deus criou macho e fêmea e criou o casal heterossexual, tá? No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes, tá? Então, no capítulo, Paulo, do capítulo 4 ao capítulo 5, como a gente já disse, Paulo vai se preocupar com o relacionamento ou os relacionamentos. No capítulo 4, vimos ele falando de unidade da fé, foi a lição passada, né? Vimos aí o relacionamento na mansidão, longanimidade, humildade. E no capítulo 5, Paulo vai entrar dentro do contexto familiar, fazendo uma analogia, né, do marido, Cristo, esposa, igreja, tá? Então, que você possa, nessa manhã, ter a sua mente aberta para compreender a lição que vai ser dada nesse momento. Vamos lá. Vamos refletir, então, no primeiro tópico, refletir sobre a conduta do crente como marido. Por quê, irmãos? É bem notável que muitos casais, infelizmente, talvez não seja o meu e o seu caso, vivem de pura aparência, né? Dentro da igreja se mostram o casal perfeito, o casal sem erro, o casal exemplo, o casal expert, né, no casamento. Mas fora da igreja, a realidade, infelizmente, é bastante diferente, tá? Então vamos refletir qual é a conduta do crente como marido, eu e você como marido. Porque como obreiro, talvez a gente seja o obreiraço da igreja. E como esposo, como marido, né? É isso que a gente vai tratar nesse momento. Vamos lá. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Então, Paulo, ele aproveita este momento para ensinar a igreja qual é a relação de Cristo com a sua igreja. Vale ressaltar que muitos crentes
tinham esse modo de pensar, né? Submetendo a mulher às suas vontades. Deixa eu te dizer uma coisa, é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomachista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Falacioso discurso nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Ou seja, alguns anos atrás, algumas igrejas adotaram um discurso que o marido é o cabeça da igreja, da casa, o marido, né, é o cabeça da mulher, e isso foi colocado de uma forma opressora, né? A gente cansamos de observar maridos, né, truculentos, maridos verdadeiros opressores que achavam que a mulher tinha que estar sujeita a todas as ordens, né, desse marido, enfim. E ao longo do tempo isso foi mudando, não foi se perdendo, porque ainda é doutrina, ainda é ensinamento que as mulheres, né, estejam sujeitas aos vossos maridos. Mas essa sujeição não se torna uma opressão por parte do marido, em si um ato amoroso, um ato mútuo, um ato respeitoso por parte da esposa, que reconhece no marido a autoridade, né, principal e a autoridade da casa, tá? Então a gente vai delinhar por esse caminho. O subtópico 2 do primeiro tópico, o amor como elemento primordial. Tá? O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Tá? Então, no primeiro aí, a gente tem a analogia do marido sendo Cristo e a esposa sendo a igreja. Tá? No 2, a essência desse relacionamento é o amor. Tá? O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a sua igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças. Né? O comentarista ele colocou de forma bem, né, contundente, né? O amor não tem que ser retribuído porque houve uma ameaça, houve uma truculência, né? Mas assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Deste modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, né? Ou seja, a base sempre será o amor. Assim como Cristo é o provedor da igreja, assim o marido se torna o provedor da casa em tudo. Apesar que haja vista que hoje nós temos um modelo de família, né, compartilhada. O que seria o modelo de família compartilhada? É o modelo de família onde não só mais agora é o marido que se torna o provedor da casa, mas também a mulher, juntamente com o seu esposo, os dois agora se tornam provedores do lar, não é verdade? Porque muitas esposas exercem o seu direito, a sua cidadania de trabalho, né? Coisas que não aconteciam no passado. No passado, de maneira nenhuma, maridos deixavam as suas mulheres trabalharem fora. A mulher tinha que cuidar da casa, a mulher tinha que cuidar do filho, a mulher tinha que cuidar, né, dos afazeres domésticos, e essa realidade foi mudando. Hoje a gente vê casais, né, talvez seja o seu caso, né, aí, casais onde tanto o marido como a esposa, eles se tornam provedores do lar. Então, juntos, eles constroem, né, um lar, uma família edificada, uma família estruturada, uma família harmoniosa, uma família alegre, feliz, uma família em Cristo Jesus, tá? Então, você vê como veio ao longo dos anos mudando essa forma
e esse modelo, né, entre marido e mulher, tá? Então, a base de tudo, irmãos, sempre será o amor. Vamos lá, 3, o cuidado do marido à esposa. A analogia se dá, se Cristo tem um cuidado com a igreja, Paulo está usando a analogia que o marido, né, tem que cuidar da sua esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O que significa... isso implica... O que significa que o marido deve proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Aquilo que eu disse agora há pouco. O comentarista disse, está dizendo, tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público como em particular. Né? Por quê? Porque existe tratamentos que na frente dos outros passam uma coisa que na realidade não é pura aparência, né? Na frente dos outros, eu te amo, você é minha linda, mas dentro do lar essa mulher sofre agressões verbais e se não desencadear para agressões físicas, né? E a mulher, por se sentir ameaçada, porque este marido precisa preservar o ministério, esse marido precisa preservar a sua posição eclesiástica, esse marido precisa preservar, e isso quando não se trata de pessoas remuneradas dentro da igreja, não é verdade? Então ele precisa continuar recebendo aquele valor, então ele oprime a mulher para que a mulher não fale, a mulher se cale, e a mulher vai sofrendo aquelas opressões por muito tempo, até que uma hora chega o basta e tudo vem à tona, porque nada fica em oculto que não venha a ser revelado, tá? Então esse é o papel do marido para com a mulher: amar, proteger, demonstrar amor, suster a mulher, né? De tudo, afeto, enfim. Agora, vale a pena demonstrar, né? Demonstrar a conduta da crente como esposa, não é verdade? E como esposa, como você, varoa de Deus, esposa de líder, esposa de obreiro, esposa, né? Como está o seu relacionamento, né, de você como esposa, né, em relação ao seu marido? Lembrando que dentro da analogia de Paulo, a esposa é a igreja, o marido é Cristo. Então, como está o seu relacionamento como igreja, né, diante de Cristo, né? Vamos lá. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, tá? Tópico 1. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos a seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, Paulo não está tratando que o marido deva ter domínio ao ponto de se tornar uma submissão forçada, tá? Forçada, e na base do medo, mas sim em uma submissão respeitosa e harmoniosa. Ou seja,
a esposa não deve exercer o seu papel de esposa porque o marido a oprime, né? Porque o seu marido a coloca medo. Não, a esposa deve submeter-se ao seu marido de forma respeitosa e harmoniosa, entendendo qual é a sua posição dentro do relacionamento familiar. Então a esposa exerce o seu papel de esposa, né, dentro de um respeito, e isso também vale a pena salientar que o marido deve também respeitar a sua esposa, como vimos, né, e essa esposa ela vai retribuir à altura esse respeito mútuo que existe entre o casal, tá? Então, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária, né? E era parte da propriedade de um homem. Ou seja, a mulher, ela não era vista como é hoje. A mulher, naquela época, era como se fosse uma propriedade do homem. Era uma escrava, falando na linguagem popular, né? Na sociedade grega, na sociedade judaica, a mulher ocupava posição secundária. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas não eram escravizadas. Então você vê o contexto que as mulheres viviam naquela época, né? Na cultura judaica, na cultura grega. Aí no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram, né, posição digna de igual aos homens, tá? Então você vai ver aí, né, Jesus se relacionando ali com a mulher samaritana, né? O Evangelho vai dizer que as mulheres serviam a Jesus com seus bens, né? Então, portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, ou seja, isso foi abolido. É isso que Paulo está ensinando à igreja, né? A coigualdade da mulher, do homem no exercício do Evangelho e a coigualdade, podemos dizer assim, dentro de um relacionamento familiar. O marido exerce, a mulher faz o seu papel, o marido desempenha o seu, e assim essa família cresce, desenvolve dentro de uma harmonia cristã, tá bom? Então a gente vê aí, Cristo coloca as mulheres de igual modo em relação aos homens, no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. Cristo deu a devida atenção às mulheres, tá? A reverência devida ao marido. Essa reverência, irmãos, ela não é pedida, ela não é forçada. Essa reverência, como alguns pensavam, né, desse modo lá atrás. O amor do marido para com a sua esposa deve ser altruísta, né? Deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O sentimento que conduz a esposa a agir de modo é agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa, né, de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Ou seja, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante, a gente vai entrar aí num assunto aí meio delicado. Vamos lá. O amor altruísta é aquele que é liberado independente do que você irá receber. Ou seja, Cristo ama a igreja mesmo essa o desagradando, tá? Então, esse é o amor altruísta que o marido tem pela sua esposa, tá? Independente do que aconteça. O amor altruísta faz com que a esposa seja despertada a estar ao lado do seu marido, onde ela ajuda e participa das decisões em família. Mas de maneira nenhuma a esposa deve ser colocada como a opositora e nem desautorizar a autoridade do seu marido. Aqui eu friso, né? Aqui eu grifo palavras minhas, que dentro de uma situação, eu acho que ambos
não deve se desautorizar na frente de ninguém, né? Então, se o marido falou, a mulher, né, depois, em casa, conversa com seu esposo, mas nunca na frente de ninguém. Assim é você, marido. Quando a sua esposa tomar uma decisão, né, que venha afrontar a sua, não debata na frente de ninguém. Apenas chegue em casa, procure entender o porquê que ela tomou aquela decisão, qual é a visão que ela está tendo que você não teve, e assim chegaremos em uma concordância, em uma situação de plena, né, de plena concordância entre ambos, tá? Então, qual é o papel da mulher? É sustentar, né, de se colocar ao lado do seu esposo e o seu esposo ao lado da sua mulher. O que vemos hoje por aí, irmãos, é um assunto meio delicado, são mulheres que desautorizam o seu marido, mandam, desmandam em seus maridos, é do jeito dela. O ministério existe, entre aspas, por aí, o ministério o presidente é o marido, mas quem comanda tudo pelos bastidores é a mulher. E eu conheço, e a gente vê que por trás daquela decisão, daquele pastor, daquele líder, está a decisão incítrica da mulher, porque é a vontade dela. Não é, de repente, o seu caso, mas tem mulheres por aí que são verdadeiras, né? Se colocam como verdadeiras opositoras do ministério do seu marido. Em vez dele governar, é ela que governa por trás das cortinas, não é verdade? Então Paulo está ensinando que não pode haver, né, não procede como, olha só, a mulher não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Tópico 3, orientar que a conduta do crente como filho. Aí Paulo agora vai entrar aí no relacionamento entre pais e no relacionamento entre filhos. Antes de entrar aqui, para a gente estar partindo para a nossa conclusão, eu quero voltar mais um pouquinho para que não fique aqui uma fala agressiva contra as mulheres, não é isso, tá bom? Hoje eu creio que o papel fundamental, né, da esposa, eu sei qual é o papel fundamental da esposa de um obreiro, eu sei o papel fundamental da esposa de um obreiro para sua esposa, até porque eu sou um obreiro, né? E eu tenho a minha esposa, então a gente aqui sabe diferenciar qual é, mas nunca deixei de ouvir a minha esposa, como você também não deve deixar de ouvir e chegar num senso comum. Quando a gente diz que existe esposas que querem estar à frente dos seus maridos, dentro da relação o marido como obreiro, eu digo que as decisões do marido em relação à igreja é uma, a decisão do marido em relação à casa é outra. Mas, evangelista Wagner, a minha esposa não pode dar um parecer dela no meu ministério? Pode, deve, né? Mas a palavra final sempre vai ser a do obreiro, no exercício da sua função eclesiástica. É isso que Paulo está deixando saliente à igreja de Éfeso, qual é o papel de ambos dentro da sociedade e dentro da comunidade familiar. Aí Paulo agora vem para o relacionamento entre pais e filhos. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientar ou treinar para o desenvolvimento do caráter e para a pronta obediência das normas. Admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Os critérios desta educação estão na palavra de Deus.
Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor. Então tem que haver um equilíbrio. Cabe aos pais ensinar os seus filhos a terem o caráter formado e a do conhecimento das doutrinas bíblicas. Isso foi inserido na lei quando Deus ordenou a Moisés que os pais ensinassem a lei dentro de suas casas. Qual é a conduta requerida dos filhos? O dever do filho é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. E esse mandamento é com promessa, né? Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Significa que, ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Ou seja, mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. Vale a pena ressaltar também que a Bíblia ensina aos pais a não irar os filhos, né? Então, em vez de irar os filhos, ensine os filhos em submissão, né? Em brandura e em amor. Lembrando que a autoridade forçada é estupro da liberdade do outro. Então, não use a sua liberdade para forçar, né? Não use a sua autoridade para querer impor. Não, a autoridade forçada é estupro da vontade do outro. Então, a autoridade, ela deve ser exercida, e uma autoridade exercida, ela leva tempo, né? É com muito estudo, muita orientação e muito amor no que se está fazendo e dentro do seio da família. Então, conquiste a sua autoridade de marido, de pai e de líder. Amém? Bom, chegamos aí a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha gostado da lição de hoje, né? Depois a gente vai estar fazendo aí uma videoaula informativa, né? Onde a CPAD ela não vai dar o terceiro trimestre, mas a gente vai explicar isso num vídeo informativo. Para você, eu desejo bênçãos de Deus, que a sua família seja uma referência na sua comunidade, que a sua família seja uma referência para os seus filhos, para seus parentes, que a sua família seja uma referência aonde você mora e dentro da sua igreja, tá bom? Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Se inscrevam e compartilhe esta videoaula para que a palavra de Deus alcance a quem necessita. Que Deus te abençoe. Até a próxima videoaula, querendo Deus, estaremos aqui de volta. Fique com Deus e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.